Olá e bem-vindos ao Certifique Seu Futuro. Neste vídeo, vamos revisar 10 perguntas reais do exame SC900, Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals. Eu leio cada pergunta completa, você tem 60 segundos para pensar a sua resposta e depois eu explico qual é a correta e por que as outras não são. Se você quiser continuar praticando com as 219 perguntas do banco completo, na descrição do vídeo você tem o link para o PDF com todas as respostas explicadas em detalhe. Vamos começar! Pergunta 1. No modelo de responsabilidade compartilhada para uma implantação do Azure, pelo que a Microsoft é responsável de forma exclusiva? Opção A. A gestão de dispositivos móveis. Opção B. As permissões para os dados de usuário armazenados no Azure. Opção C. A criação e gestão de contas de usuário. Opção D. A gestão do hardware físico. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a D, a gestão do hardware físico. No modelo de responsabilidade compartilhada do Azure, a Microsoft e os clientes compartilham responsabilidades dependendo do tipo de serviço na nuvem, seja IaaS, PaaS ou SaaS. No entanto, uma responsabilidade que sempre fica exclusivamente com a Microsoft, independentemente do modelo, é a gestão da infraestrutura física subjacente. Isso inclui servidores físicos, equipamentos de rede, instalações de centros de dados e manutenção de hardware. Os clientes nunca têm acesso nem controle sobre o hardware físico do Azure. Vamos ver por que as outras opções não são corretas. A opção A gestão de dispositivos móveis, é responsabilidade do cliente. As organizações precisam gerenciar e proteger seus próprios endpoints. A opção B, as permissões para os dados de usuário, também são responsabilidade do cliente, que controla as políticas de acesso e a governança de seus dados. E a opção C, a criação e gestão de contas de usuário no Entra ID, também é do cliente. A Microsoft provê a plataforma de identidade, mas o cliente administra seus usuários. Pergunta 2. Quais duas tarefas você pode implementar usando políticas de Data Loss Prevention, ou DLP, no Microsoft 365? Cada resposta correta representa uma solução completa. Opção A. Mostrar policy tips aos usuários que estão prestes a violar as políticas da organização. Opção B. Habilitar criptografia de disco nos endpoints. Opção C. Proteger documentos no Microsoft OneDrive que contém informação sensível. Opção D. Aplicar security baselines aos dispositivos. Lembre-te de que pode haver várias respostas corretas. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta.
As respostas corretas são a A e a C. As políticas DLP no Microsoft 365 estão desenhadas para identificar, monitorar e proteger informação sensível nos serviços do Microsoft 365. Uma característica-chave é mostrar Policy Tips, opção A, que são notificações em tempo real que aparecem ao usuário no Outlook, SharePoint, OneDrive ou Teams quando está prestes a fazer algo que viola uma política. Isso educa o usuário e previne vazamentos acidentais. E a opção C, as políticas DLP se aplicam ao OneDrive para detectar e proteger documentos com informação sensível, como números de cartão ou registros médicos, restringindo sharing ou bloqueando o acesso. Vamos ver as que não são corretas. A opção B, criptografia de disco, não é função do DLP. É gerenciada com o Microsoft Intune ou perfis de configuração. E a D, Security Baselines, também é do Intune, parte da administração de conformidade e configuração de dispositivos. O DLP foca nos dados, não em fortalecer a configuração dos equipamentos. Pergunta 3. Qual característica de conformidade do Microsoft 365 você pode usar para criptografar conteúdo automaticamente com base em condições específicas? Opção A, Content Search. Opção B, Sensitivity Labels. Opção C, Retention Policies. Opção D, e-Discovery. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a B, Sensitivity Labels. As Sensitivity Labels permitem classificar e proteger conteúdo aplicando automaticamente criptografia, restrições de acesso e outras ações com base em condições pré-definidas. Quando são configuradas com Auto-Labeling Policies, podem detectar informação sensível, como números de cartão ou de seguro social, e aplicar a etiqueta correspondente junto com sua criptografia sem requerer ação manual do usuário. Isso as torna ideais para criptografia automática baseada em condições do conteúdo no Exchange, SharePoint e OneDrive. Vamos ver as outras opções. A A, Content Search, é uma ferramenta para buscar e encontrar conteúdo em toda a organização, mas não aplica criptografia. A C, Retention Policies, são usadas para reter ou eliminar conteúdo segundo o tempo, para cumprir requisitos regulatórios, mas não criptografam. E a D, e-Discovery, é um processo legal e de conformidade para identificar, coletar e exportar informação para casos legais, uma ferramenta de descoberta, não de criptografia. Pergunta 4. Quais dois cards estão disponíveis no portal do Microsoft 365 Defender? Cada resposta correta representa uma solução completa. Opção A, Devices at Risk. Opção B, Compliance Score. Opção C, Service Health. Opção D, User Management. Opção E, Users at Risk. Lembra-te de que pode haver várias respostas corretas. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta.
As respostas corretas são a A e a E. O portal do Microsoft 365 Defender provê um dashboard unificado de segurança com cards focados em ameaças e risco. Dois cards-chave na home do portal são Devices at Risk, opção A, e Users at Risk, opção E. Estes se alinham com o propósito do portal, ajudar as equipes de segurança a monitorar e responder a ameaças em endpoints, através do Microsoft Defender for Endpoint, e ameaças baseadas em identidade, através do Microsoft Defender for Identity e Identity Protection. Vamos ver por que as outras não são corretas. A opção B, Compliance Score, está no portal do Microsoft Purview, não no Defender. É uma métrica de conformidade, não de ameaças. A opção C, Service Health, está no Microsoft 365 Admin Center, onde os administradores monitoram o estado operacional dos serviços. E a opção D, User Management, também é do Admin Center. É usada para gerenciar usuários e licenças. Não é um card do Defender. Pergunta 5. O que você deve usar para garantir que os membros de um grupo do Azure Active Directory usem Multi-Factor Authentication, ou MFA, ao fazer login? Opção A, Azure Role-Based Access Control, ou Azure RBAC. Opção B, Azure AD Privileged Identity Management, ou PIM. Opção C, Azure AD Identity Protection. Opção D, uma política de Conditional Access. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a D, uma política de Conditional Access. As políticas de Conditional Access no Azure AD permitem aos administradores aplicar controles de acesso específicos, como exigir MFA, baseados em condições, como pertencimento a grupos, localização, conformidade do dispositivo ou a aplicação a qual se acessa. Ao criar uma política de Conditional Access direcionada a um grupo específico, você pode obrigar todos os membros a completar MFA ao fazer login, exatamente o que pede a pergunta. É o mecanismo principal e recomendado para aplicar MFA em nível granular por grupo. Vamos ver as outras. A opção A, Azure RBAC, é usada para gerenciar autorização e acesso a recursos do Azure, não controla requisitos de autenticação como MFA. A B, Privileged Identity Management, é usada para administrar e monitorar roles privilegiados, como Global Administrator. Embora possa exigir MFA para ativar roles, não aplica MFA para logins gerais de um grupo regular. E a C, Identity Protection, usa Machine Learning para detectar logins arriscados. Pode exigir MFA em resposta a riscos detectados, mas não é a ferramenta principal para aplicar MFA a um grupo inteiro. Pergunta 6. Você precisa manter uma cópia de todos os arquivos em um site do Microsoft SharePoint durante um ano, mesmo se os usuários eliminarem os arquivos do site. O que você deve aplicar ao site? Opção A, uma Retention Policy. Opção B, uma Insider Risk Policy. Opção C, uma Data Loss Prevention, DLP Policy. Opção D, uma Sensitivity Label Policy. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta.
A resposta correta é a A, uma Retention Policy. As políticas de retenção no Microsoft Purview estão desenhadas especificamente para assegurar que o conteúdo seja mantido por um período definido, independentemente das ações do usuário. Quando são aplicadas a um site do SharePoint, conservam uma cópia de todos os arquivos na Preservation Hold Library, uma biblioteca oculta dentro do site, durante o período especificado, neste caso, 1 ano. Mesmo se um usuário eliminar um arquivo, a cópia retida permanece intacta e cumpre com o requisito. Vamos ver as outras opções. A B, Insider Risk Policy, é parte do Insider Risk Management e detecta comportamentos arriscados, como vazamentos de dados, mas não preserva cópias de arquivos. A C, DLP, identifica e protege informação sensível para que não seja compartilhada inapropriadamente, mas não retém cópias de arquivos eliminados. E a D, Sensitivity Label Policy, classifica e protege conteúdo aplicando criptografia ou restrições, mas não preserva arquivos eliminados por si só. Pergunta 7. Você precisa criar uma política de Data Loss Prevention, ou DLP. O que você deve usar? Opção A, o Microsoft 365 Compliance Center. Opção B, o Microsoft Endpoint Manager Admin Center. Opção C, o Microsoft 365 Admin Center. Opção D, o postal do Microsoft 365 Defender. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a A, o Microsoft 365 Compliance Center, hoje integrado no portal do Microsoft Purview. É o centro dedicado às características de conformidade, incluindo as políticas DLP. A partir deste portal, os administradores podem criar, configurar e gerenciar políticas DLP para proteger informação sensível no Exchange Online, SharePoint, OneDrive e Teams. Provê uma experiência unificada para soluções de conformidade como DLP, Sensitivity Labels, Retention Policies e Insider Risk Management. Vamos ver as outras opções. A B, Endpoint Manager Admin Center, foca em gestão de dispositivos e aplicações, MDM e MAM. Não é onde se criam políticas DLP. A C, Microsoft 365 Admin Center, é um portal administrativo geral para usuários, licenças e assinaturas. Não provê as características de gestão de conformidade necessárias. E a D, portal do Microsoft 365 Defender, foca em alterações de segurança, Threat Protection e Incident Response. Tem alguma sobreposição com conformidade, mas a criação de políticas DLP não é feita aí. Pergunta 8. O que é uma Assessment no Compliance Manager? Opção A, uma iniciativa de política que inclui múltiplas políticas. Opção B, um dicionário de palavras que não são permitidas em documentos corporativos. Opção C, um agrupamento de controles de uma regulação, padrão ou política específica. Opção D, uma orientação recomendada para ajudar as organizações a se alinharem com seus padrões corporativos. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta.
A resposta correta é a C. Um agrupamento de controles de uma regulação, padrão ou política específica. No Microsoft Compliance Manager, uma assessment ajuda as organizações a medir e gerenciar sua postura de conformidade contra frameworks específicos, como GDPR, ISO 27001, NIST ou outros padrões da indústria. Cada assessment contém um conjunto de controles que se mapeiam à regulação correspondente, permitindo às organizações rastrear seu estado de implementação e as ações de melhoria. Vamos ver por que as outras não são corretas. A opção A, uma iniciativa de política com múltiplas políticas, descreve uma Azure Policy Initiative, também chamada Policy Set, não uma assessment do Compliance Manager. São características distintas. A B, um dicionário de palavras proibidas, descreve um Sensitive Info Type, ou Custom Keyword Dictionary, usado em políticas DLP, não uma assessment. E a D, uma orientação recomendada para alinhar-se com padrões corporativos, descreve Improvement Actions no Compliance Manager, não assessments. As Improvement Actions são os passos recomendados que ajudam a implementar controles e melhorar o Compliance Score. Pergunta 9. O que você pode usar para ver o Microsoft Secure Score for Devices? Opção A, Microsoft Defender for Cloud Apps. Opção B, Microsoft Defender for Endpoint. Opção C, Microsoft Defender for Identity. Opção D, Microsoft Defender for Office 365. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta. A resposta correta é a B, Microsoft Defender for Endpoint. O Microsoft Secure Score for Devices é uma característica disponível dentro do Defender for Endpoint. Provê uma avaliação do estado coletivo da configuração de segurança dos dispositivos da organização, ajudando as equipes de segurança a identificar fraquezas e melhorar a postura geral de segurança dos endpoints enrolados. A pontuação é visível no portal do Microsoft 365 Defender, sob a seção de Threat and Vulnerability Management, que é um componente central do Defender for Endpoint. Vamos ver as outras opções. A. Defender for Cloud Apps foca em Cloud App Discovery, monitoramento de uso e governança de Shadow IT. Não provê Secure Score for Devices. A C. Defender for Identity foca em detectar e investigar ameaças relacionadas com identidades de Active Directory on-premises. Não inclui Secure Score for Devices. E a D, Defender for Office 365, protege contra ameaças baseadas em e-mail como phishing e malware nos serviços do Microsoft 365, mas não inclui Secure Score for Devices. Pergunta 10. Sua empresa tem uma implantação de Software as a Service, ou SaaS, na nuvem, pelo que os clientes são responsáveis em termos de segurança. Opção A, sistemas operacionais. Opção B, controles de rede. Opção C, aplicações. Opção D, contas e identidades. Você tem 60 segundos para pensar a sua resposta.
A resposta correta é a D, contas e identidades. Em um modelo SaaS, o provedor de nuvem assume a grande maioria das responsabilidades de segurança, incluindo a infraestrutura física, os controles de rede, os sistemas operacionais e as aplicações em si. As responsabilidades do cliente se minimizam e focam principalmente em como usam o serviço, sendo mais importante administrar suas próprias contas e identidades, usuários, roles, permissões, políticas de autenticação e controles de acesso. Isto é parte do modelo de responsabilidade compartilhada, onde o SaaS coloca a maior carga no provedor e a menor no cliente. Vamos ver as outras opções. A. Sistemas operacionais são completamente administrados e protegidos pelo provedor de SaaS. O cliente não tem acesso ao sistema operacional subjacente. A B. Controles de rede como firewalls, roteamento e proteção DDoS são responsabilidade do provedor em SaaS. E a C. Aplicações são propriedade do provedor de SaaS, que as mantém e protege. O cliente consome a aplicação, mas não administra seu código nem configuração de segurança. E é isso, pessoal. Se este vídeo te ajudou, agora vem o melhor. Na descrição você tem o link para o banco completo com 219 perguntas reais do exame SC900 em formato PDF, com cada resposta explicada em detalhe. É a forma mais rápida e direta de se preparar para se certificar em segurança, conformidade e identidade da Microsoft. Aproveite! E se você quiser mais vídeos como este, inscreva-se no canal, deixe um like e nos vemos no próximo. Sucesso na sua jornada de certificação!